Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar os nossos objetivos? Vamos fazer a leitura do gênero textual conto, certo? Também identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Lembram dos elementos da narrativa? Que são importantíssimos. Por exemplo, o próprio narrador. Certo? Quem está narrando? Em primeira ou em terceira pessoa? Que mais? Personagens, tempo, espaço e assim por diante. Vamos relembrar cada um desses itens, certo? Seguindo, você sabe identificar então o tipo de narrador em um texto narrativo? Professor, eu tenho essa dúvida. Como que eu sei se o narrador é em primeira pessoa ou se ele é em terceira pessoa? Bom, primeira dica é a questão, do uso do verbo, Como que está sendo utilizado o verbo? Ele está se colocando de que forma no texto, Por exemplo, fui ao cinema, Fui ao cinema. Quem fui? Eu fui. Então, quando ele se coloca na história, enquanto personagem, nós temos ali um narrador em primeira pessoa, Então, como se tivesse o eu ali, nem sempre tem o eu, mas é como se tivesse. Então, o narrador em primeira pessoa, certo? Agora, quando ele não participa da história e ele apenas relata, os fatos, então ele conta essa história. Então, eu vou percebendo ali que o narrador ele não é personagem e, portanto, ele é um narrador observador em terceira pessoa, Mas essas informações, conforme o texto, nós precisamos observar pelas palavras ou pelos elementos ali, de conteúdo mesmo do texto, para perceber se é em primeira ou terceira pessoa. Certo? Muito bem. Vamos ler então o nosso texto, certo? O título é Dona Cotinha, Tom e o Gato Joca. O que você espera desse texto? O que será que aconteceu? Então, percebam só, por curiosidade, aqui nós temos a presença de um gato, dentro do texto, e esse gato ele vai assumir características humanas, que é a característica da fala, do pensamento, Coisas que só os humanos podem praticar. Isso é comum em um outro gênero textual chamado fábula, certo? Aqui nós não temos uma fábula, nós temos um conto, mas também faz parte dos textos literários essa questão do mundo de imaginação, por ser um texto ficcional, Então nós percebemos aqui que o conto, ele pode sim também inserir ali personagens, animais falantes também, certo? Percebamos aqui então através da leitura. Acompanhe. Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme, com muitas árvores. Para mim, aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora a Dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um fusquinha vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Dona Cotinha sempre aparece com um prato de comida. Diz: vem, gatinho, olha só o que eu trouxe para você. Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado além da conta. Dia desses estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu meu cheiro e descobriu meu segredo. Ele estava no portão quando chegou Dona Cotinha, no seu fusquinha. Bom dia, menino, disse ela. Já que está em frente à minha casa, faça uma gentileza e abra o portão. Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: este gatinho é seu? Sim, senhora. Então percebam aqui, olha a conversa, que está ali entre os personagens. E o gato, ele participa como um ser pensante dentro da história, o que torna a história bastante agradável, Nós pensarmos assim,
Será que o gato pensa? Será que os animais pensam? Será que eles nos compreendem? Algumas coisas sim, né? Nós percebemos aí cães muito treinados e eles têm ali, claro, o seu instinto animal, mas com certeza eles respondem a muitas coisas que nós falamos com eles, né? Ou pedimos que eles façam, executem certas atividades e eles vêm e produzem, né? Então, nós não sabemos como é o pensamento animal, mas há uma parte ali, né? Uma inteligência ali também, além do instinto, com certeza, tá? Vamos seguir? Atividade número 1, então. Leia o trecho do conto. Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado além da conta. Dia desses estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu meu cheiro e descobriu meu segredo. Bom, a pergunta é: sobre o ponto de vista de qual personagem está a narração desse trecho? Observe e responda. Já voltamos. E aí, pessoal, vocês perceberam então quem está narrando esse trecho? Será que é o gato? Será que é o personagem humano? Quem é que está narrando? Você conseguiu fazer essa diferenciação, né? Lembra que eu falei então que o gato ele assume algumas características humanas também, né? Nesse caso, ter fala, ter pensamento, coisas que nós não vemos em animais, né? Dessa forma como é o ser humano, pelo menos, né? Eles podem ter ali a sua inteligência, as suas características, mas não enquanto adultos, né? Que têm essa habilidade do pensamento bem definida, né? Bem presente, chamada também de inteligência, certo? Vamos lá então, conferir? Então, olha lá, então a narração desse conto ele está acontecendo sobre o ponto de vista do gato Joca. Justamente esse personagem aqui, animal, né, que está narrando então o trecho. Ele se coloca ali, né, com essa característica também de fala, de pensamento, né, e ele assume a narração do nosso texto. Beleza? Seguindo, continuando mais uma parte da leitura. Vamos lá. Passe aqui no fim da tarde, faça um bolo de fubá com cobertura de chocolate, que é de dar água na boca. Com água na boca, fiquei eu. Naquela tarde, voltamos à casa de Dona Cotinha. Ela foi logo mostrando para o Tom uma coleção de carrinhos antigos. Era do filho dela, que morreu bem pequeno. Depois levou-o para uma sala repleta de livros.
Tom ficou de boca aberta e perguntou: a senhora já leu todos esses livros? Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente, meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda nem foi tocada. Tom começou a ler em voz alta e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou. Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão: abrir os livros de Dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica, no meio da floresta da cidade de Pedra. Olha que legal, né? Então, eles tinham uma missão importante todos os dias de fazer a leitura dos livros lá da casa da Dona Cotinha. Então, aqueles livros estavam ali empoeirados, esquecidos, de certo modo abandonados, porque a Dona Cotinha já não tinha uma visão tão boa, né, para lê-los, e essas pessoas ali, na verdade, o menino e o gato, eles aparecem ali, então, para fazer a leitura. E diz ali, olha, esses livros deixam ali, né, a casa encantada, né? Então, é muito importante esse, né, mecanismo que nós temos ali de imaginar as coisas, né? Então, o escrito é muito simples, mas o que a imaginação faz, né, é muito amplo. Então, podemos chegar a outros mundos, a outros países, sem nem mesmo ter pisado, né, em qualquer desses lugares, porque nós sabemos que a imaginação ela permite qualquer coisa, até mesmo um animal falar, como no caso aqui do nosso gato Joca, certo? Perfeito? Vamos lá então, continuando. Aprofundando conhecimentos, né? Descobrir um pouquinho mais sobre esse gênero textual chamado conto. O enredo, né? O enredo, então, é o que conta realmente a história, né? O que se passa naquela história. Então, é as cenas que vão sendo colocadas, né, em uma sequência ali de encadeamento de ideias, os fatos narrados do texto. Então, é um elemento muito importante de todas as narrativas. Por exemplo, do conto, do romance, da novela, né? É a trama, é a sequência dos fatos, as situações vividas pelos personagens durante toda a história que se desenrola, né? Então, é esse o enredo, é os acontecimentos, resumidamente falando, tá bom? Vamos lá. Espaço é onde as cenas se desenvolvem. É numa casa, é em um parque, é em alto mar, onde é, certo? É o local, então, onde os fatos acontecem e esses personagens se movimentam. Existe tanto o espaço físico, né, que é aquele que o caracteriza, né, esse enredo, ou ainda o espaço psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens, algo imaginário, não sempre um local que se possa pisar, talvez, né? Tempo caracteriza, né, o desencadear dos fatos, as cenas que vão se desenvolver sobre quantos minutos, quantas horas, quantos dias, meses ou anos, né? E assim por diante. Então temos aqui o tempo cronológico, que é esse tempo que pode ser mensurado, medido, né? Cronometrado por relógio, calendário, né? É ligado às horas, meses, anos e marcado pelos ponteiros do relógio e pelo calendário. Já nós temos também um outro tempo, né, que é o tempo psicológico. Esse tempo ele não é definido, né, por um calendário ou por um relógio. Ele é definido por uma característica mais imaginária, mais uma parte muito específica do personagem, né, compreendendo melhor então esse tempo. É ligado às lembranças, a laços afetivos, né, que estão ali guardadas ali na mente dessas pessoas. Então, todos os sentimentos, né, vivenciados pelos personagens. Então, é uma característica própria de cada um. Então, o que eu penso é diferente do que você pensa, do que seus pais pensam, do que seus avós têm como pensamento, né? Todos têm as suas lembranças próprias e o seu momento, né, de vivenciar e guardar isso, tá bom?
Agora, atividade número 2. Leia o trecho que está na tela e responda: nesse trecho, o tempo é cronológico ou psicológico? E que palavras nesse trecho evidenciam isso? Pense, já voltamos. Legal, e aí? Você descobriu então a resposta? Vamos ver se está correta. Vamos acompanhar. Então, o tempo aqui ele é cronológico, ele pode ser mensurado, né? Então, as palavras que evidenciam isso são no fim da tarde, naquela tarde, ela foi logo. Então, nós vamos percebendo, né? Então, esse tempo sendo cronometrado de certa maneira, certo? Então, tempo cronológico. Agora, mais alguns elementos da narrativa. Personagens. Não pode faltar personagem, é um texto narrativo. Tem que falar sobre alguém, né? Sobre seres, pode ser pessoas, animais, mas tem que ter ali personagens, né? Então, além do enredo, os personagens são elementos da narrativa que ajudam a contar uma boa história. Então, como elementos da narrativa, os personagens são as pessoas que estão presentes na história, ou como eu disse, pode ser animais também, no caso das fábulas. Alguns contos como esse trazem também animais. Eles recebem classificações diferentes conforme o nível de importância, né? Personagens principais, secundários, né? E assim por diante, tá? O narrador, ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, narrador, personagem, participa dos fatos. Terceira pessoa, narrador, observador, não participa da história, acompanha de fora, certo? Então, e o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Ele conhece tudo o que acontece na mente, né? É como se ele pudesse ler a mente dos personagens, os comportamentos, as ideias, né? E esse narrador onisciente, ele pode ser uma mistura de primeira pessoa ou de terceira pessoa, o que também torna a história bastante interessante, né? Então, ele pode participar também como onisciente ou narrar como onisciente, tá? Atividade número 3. Acompanhe aqui o trecho e responda. A partir da leitura do trecho, é possível compreender que a narração é predominantemente em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Responda e justifique. Já voltamos.
Perfeito. E aí, conseguiu? Compreendeu certinho? Ah, professor, fiquei em dúvida. Então, vamos ver se o professor pode ajudar você. Vamos acompanhar aqui, então, a nossa resposta. Então, olha lá. A narração acontece aqui em primeira pessoa, né? Porque o personagem que narra, ele também participa. Então, lembra que a gente falou que o gato, ele conta a história? Então, ele participa também enquanto personagem. As cenas também o envolvem, né? Então, isso acaba tornando muito interessante e importante. Vamos lá. Analisando aqui rapidamente, né? Então, Tom começou a ler em voz alta e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou. Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão: abrir os livros de Dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica no meio da floresta da cidade de pedra. Então, aqui nós temos a solução do conflito, a parte final, né, da história, como ela termina. Também podemos chamar de desfecho. Para não deixar os livros parados, então o Tom e o gato Joca, eles vão sempre então à casa da Dona Cotinha, para que, lendo, deixem os personagens passearem pela casa mágica. Recomendo que você leia bastante, né? A leitura é muito importante na nossa vida, beleza? Agora, conferindo o que nós fizemos durante a nossa aula, fizemos a leitura do conto, identificamos características presentes no conto e os elementos que constroem a narrativa. Agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.